Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui hoje pra gente falar sobre a mônada, sobre a nossa estrutura de alma, né? As nossas almas gêmeas, a nossa chama gêmea, da onde, afinal de contas, da onde a gente vem e como que é estruturado a nossa alma. Então, eu fiz aqui um desenho para tentar explicar um pouquinho mais, resumidamente, para vocês entenderem. Primeiro, né, vamos partir sempre da fonte, né? Então temos aqui Deus, que é nada mais é do que essa energia que criou, que cria tudo no universo, inclusive nós, né? Somos poeira das estrelas. Então imagine aí como se foi uma explosão, várias partículas, cada uma foi para um lado, né? E como é que se criou? Então a partir daí, a partir da fonte, nós temos os grupos monádicos, né? Essa grande conjunção de almas. Então, a partir da fonte aqui, nós vamos ter os conjuntos monádicos, né? Que aqui são, né, vários espalhados pelo universo. Tem gente, né? Tem algumas pessoas que dizem que são 7 grandes avatares. Eu não sei se eu concordo muito, né, com esse número. Quem somos nós para colocar número numa criação de Deus, né? Mas tem gente que chama aí dos 7 grandes avatares, que cada um de nós vem de um avatar. Mas enfim, a partir disso, a partir dos grupos monádicos, nós temos as mônadas, né? Que aí sim são as mais pequenininhas aqui que compõem o nosso espírito, compõem o nosso eu superior e também as almas do nosso grupo. A partir das mônadas, nós temos as almas gêmeas. Então aí sim, né? Nós temos aqui, as mônadas. A partir da mônada, nós temos o nosso eu superior, né? E no nosso eu superior, as nossas almas gêmeas. E a partir daí, as nossas almas gêmeas. E a partir daqui das nossas almas gêmeas, a nossa alma, né? Então estamos aqui num pedacinho de um todo que é tudo isso. É difícil um pouco para nossa mente humana, a nossa mente aqui, né, na carne, nosso cérebro entender. E eu acho que nós não vamos conseguir com a nossa cabeça aqui entender tudo. É como se, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui para vocês, mas algumas pessoas nos comparam a nossa evolução em relação a seres a partir de quinta, sexta dimensão, os anjos, arcanjos, que nós seríamos quase que em relação a nos comparar com uma minhoca, com uma formiga. Então tem coisas que nós não vamos conseguir entender com a nossa cabeça, né? Nós precisamos levar para o nosso coração e sentir o que faz sentido para cada um de vocês. Mas é como se nós fôssemos um conjunto, uma alma, né, completa, cheia de seres, enfim, um conjunto que, que, que interage entre si como se fosse um só ser. Eu não sei se vocês já viram, eu já dei várias vezes esse exemplo, mas eu gosto de dar esse exemplo para tentar explicar um pouco melhor. Aqueles conjunto de pássaros, vamos supor, né, que eles voam junto e eles formam aquelas nuvens, aquelas ondas no céu e eles não se batem, né? Porque eles são uma consciência só, eles são um corpo só quando eles estão juntos, mas com seres individuais. Assim também é com a nossas chamas gêmeas, nossas almas gêmeas e a nossa mônada. Nós somos um corpo só. E se nós formos indo cada vez mais para cima, nós vamos entender que somos todos um, porque todos nós viemos da fonte criadora. O que isso quer dizer? Que não faz sentido ficarmos competindo uns com os outros, que não faz sentido ficarmos nos comparando uns com os outros. Tudo isso que a gente tenta estudar e eu tento trazer aqui para vocês é para que a gente vá tomando consciência do que realmente importa e, obviamente, trazer isso para nossas atitudes individuais, para o nosso dia a dia. Se a gente tendo consciência desse maior, nós vamos conseguir nos enxergar como seres individuais e fazer escolhas e ter caminhos, né, mais coerentes com a nossa criação, né? Já falei aqui também que planetas mais evoluídos não existe a competição, existe a colaboração, porque não faz sentido competir, né? Uma vez que a gente entende tudo isso, não faz sentido competir. Então eu queria aqui tirar algumas dúvidas que vem muito aqui no canal.
nas minhas redes sociais também. Por falar nisso, não custa lembrar de pedir aqui para você curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, que é ali no sininho, que assim também me ajuda, né? A gente vai equilibrando dar e receber aí. Então, o que vem muito aqui para mim é em relação às almas gêmeas e às chamas gêmeas, né? Todo aquele romantismo e tal. Eu não gosto muito de romantizar, né, tudo isso, porque, de novo, se nós entendermos que todos somos um, que todos somos uno à fonte, a gente não é, a gente não é só próximo à nossa chama gêmea e nossas almas gêmeas. Mas claro que sim, estamos ali, se a gente entender esse desenho, né, a fonte, os grupos monádicos, as mônadas, a mônada, o nosso eu superior e as nossas almas gêmeas, e aqui somos nós, né? Então, um pedacinho da nossa alma que está em conjunto com as nossas almas gêmeas. A gente tem que entender que para a gente retornar à fonte, né, a nossa criação, nós fomos nos desmembrando aqui da fonte para que a gente possa ter experiências individuais, para que a gente possa buscar aprendizados individuais, para que o nosso eu superior e a nossa mônada possa ter aprendizados, possa evoluir, possa aprender cada vez mais. Então, eu, como alma individual, eu não posso evoluir, eu não vou conseguir evoluir se as minhas almas gêmeas não evoluírem junto comigo, né? E talvez a pessoa que tu tem aí como inimigo, né, da tua vida, da tua trajetória, a pessoa que tu mais reclame, seja tua alma gêmea. E que se essa alma gêmea tua não evoluir, tu também não evolui, né? Então, esse, né, é um dos principais pensamentos. Outra coisa, né? Algumas pessoas não referenciam, mas aqui na nossa alma, nós ainda somos divididos numa metade. Para que a gente possa encarnar aqui, né? Para que a gente possa encarnar, a gente não conseguiria vir na nossa plenitude, ocupar um corpo físico aqui. Então a gente se divide, Yin e Yang, que aqui sim é a nossa chama gêmea, né? Então a outra metade de nós. Para que a gente possa, antes de retornar para o nosso eu superior, nós precisamos sim nos fundir aqui com a nossa chama gêmea, né? Então a gente vem, quando a gente vem, a gente se subdivide ainda entre essa chama gêmea aqui, né? O Yin e o Yang, que a gente relaciona aí com o feminino e o masculino. Ah, Daniela, quer dizer que a minha chama gêmea é homem ou mulher? Não, né? Homem e mulher não tem nada a ver com o Yin e com o Yang, com a energia masculina e feminina. Todos nós, dentro do nosso ser, nós temos o Yin e o Yang, nós viemos para cá justamente para experienciar um pouquinho dos dois. Então, a minha alma pode ser Yin, pode ser Yang, e eu estou aqui como homem ou como mulher para experimentar algo que eu tenho que aprender. Então, não existe uma regra, né? A minha chama gêmea pode ser que esteja aqui no planeta Terra, pode ser que esteja em outro planeta, pode ser que esteja desencarnada, pode ser que seja de homem, pode ser que seja de mulher, a gente não sabe, né? A gente não sabe, cada um aí tem a sua vivência, tem a sua trajetória. E muitas vezes o convívio com essa pessoa, com essa chama gêmea, pode ser bem desafiador, justamente por ser a tua outra metade, né? O teu oposto, digamos assim. Bom, e as almas gêmeas aí sim, né? Tem pessoas que falam, né, num número de almas gêmeas, que a gente tem um número de almas gêmeas, mas também, né, essa alma gêmea que a gente vai se encontrando, é muito comum que elas estejam no nosso convívio aí, né, entre família e amigos, justamente porque somos os mais interessados de que essas almas possam evoluir junto com nós. E também podem estar encarnadas, como pode ser que não. Normalmente os nossos mentores, os nossos guias, né, são da nossa mônada, justamente por ter o maior interesse aí na nossa evolução. Bem como quando estamos no nosso plano, na 4D, né, no nosso plano espiritual, também ajudamos e mentoramos os espíritos que são da nossa mônada também, por esse interesse. Mas é isso que é importante, né, gente? A gente entender que todos lá no final somos um, todos somos um. E nós escolhemos por livre e espontânea vontade
nos individualizar para experienciar aqui os aprendizados, mas o objetivo é, quanto antes tu aprender, mais tu vai retornando, mais tu vai evoluindo, para que tu possa ter condições de ter cada vez mais livre-arbítrio entre o universo. Almas que já ascensionaram, que já ascenderam, que já conseguiram retomar a fonte, né, que já conseguiram ascensionar, que já conseguiram transmutar, elas conseguem o quê? Elas conseguem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Porque o tempo é algo da nossa dimensão. Elas conseguem, não precisam mais passar por doenças, tem muito mais mérito nas decisões das suas trajetórias, não precisam mais passar por problemas de terceira dimensão, não tem que mais passar por esse negócio de dinheiro, de não ter dinheiro, né? Vivem numa abundância que o nosso Criador nos concede. Não existe mais dualidade, não existe mais certo, mais errado, simplesmente vivem, né? Gozam dessa plenitude aí que é ascensionar, que é estar uno à fonte, ou mais próximo à fonte, né? Nós estamos praticamente nos últimos estágios lá, né? Para não dizer que estamos no umbral, mas estamos praticamente nos últimos estágios. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente vai conseguindo retornar à fonte. Qual que é o grande problema? É que, porque assim, quando a gente decide vir para uma experiência, né, numa 3D ou vir numa experiência, nós deveríamos encarnar e retornar conforme a gente quisesse. O que acontece é que aqui, quando a gente vem para o mundo da dualidade, do certo, do errado, a gente normalmente cai na roda de encarnação, né? Planetas assim, eles nos sugam, nos atraem através do medo, da culpa, do ódio, da raiva, sentimentos que não pertencem aos planos divinos. Então isso faz com que a gente fique preso aqui na roda de samsara, né? Que chamam na nossa roda de encarnação. Então, quanto mais, parece simples, parece tão fácil, né? Mas Deus não quer nos punir, né? Talvez tu esteja se perguntando, mas por que eu estou aqui, né? Eu quero retornar, eu quero ter esses poderes, eu quero ter o livre-arbítrio de ir e vir quando eu quiser. Sim, tu pode fazer isso. Livra-se da culpa, livra-se do medo, do ódio, do julgamento, de achar que tem que perdoar alguém. Livra-se disso tudo, se desapega das coisas da terra, se desapega do dinheiro, se desapega da comida, dos vícios, do apego em relação às pessoas, se desapega de tudo isso e tu vai conseguir ascensionar rápido assim, né? Assim como tiveram seres que ascensionaram aqui na 3D. Então não é fácil, né, gente? Não é fácil. Tenho certeza que no teu dia a dia aí a gente ainda cai nessas questões da 3D. E é esse o nosso objetivo, estarmos aqui para nós evoluirmos. Então, talvez algumas pessoas pensem que a gente está aqui para uma missão maior, né? Eu estou aqui para ajudar minha família, eu estou aqui para ajudar não sei quem. Não. Nós estamos aqui principalmente, inicialmente, para nos salvar, para nos resgatar. Porque nós podemos ajudar o planeta muito mais estando evoluídos, né? Estando em planos maiores, mais sutis, onde nós vamos ter mais poder. Então, antes mesmo de pensar que nós estamos aqui por uma missão externa, cada um de nós aqui que estamos encarnados, estamos antes para nos salvar, para nos, para nos livrar, né, de tudo isso que eu falei antes, e que a gente possa aí sim cada vez mais alçar voos maiores. Enfim, espero que esteja sido claro para vocês. Eu acho que é algo que, independente de números, né, gente? Independente de quantas mônadas são, quantos seres são, se são avatares aqui, se não são, quantas almas gêmeas eu tenho, se existe mesmo chama gêmea. Independente disso, somos todos um, né? Eu acho que assim, entendendo isso, os nossos pensamentos ficam muito mais claros, ficam muito mais próximos ao que Deus nos ensina, ao que as leis do universo nos ensinam, né? Somos todos iguais, somos todos um aos olhos de Deus.
E sem pensar assim, a gente não tem como evoluir e como retornar à fonte novamente. Então é isso, gente. Deixa aqui teu comentário, a tua dúvida e eu volto aqui fazendo mais e mais vídeos, tá bom? Fiquem com Deus.